saiu o stake da ApeCoin, né? Nós temos aqui o stake da ApeCoin, né? Foi lançado ontem as pools, né? Ainda não está sendo distribuído o retorno, então é interessante que vocês entendam isso, né? O retorno ele vai começar distribuído, acredito que dia 12, né? Então, dia 12 de dezembro vai começar a quem está fazendo stake começar a receber, né? Por esse stake, né? Então, tem algumas modalidades aqui e é importante que vocês saibam como essas modalidades funcionam. Nós temos a modalidade de ApeCoin somente. Então, se você tem ApeCoin na sua carteira, você também pode fazer o stake. Não é necessário você ter as NFTs e tudo mais. Se você tem as ApeCoin, você entra nessa pool aqui. Pool de ApeCoin hoje já tem cerca de 2 milhões de ApeCoin depositados nessa pool aproximadamente. 1 milhão e 900 mil ApeCoin depositadas aqui, né, nesta pool. Você tem aqui, ó, uma distribuição diária. Então, o que é isso? É o número de ApeCoin que vai estar sendo distribuído diariamente dentro dessa piscina. Para quem? Para quem está no stake. Então, né, você pega esse número aqui e você vai ver quanto é que você vai ganhar em cima desse montante aqui, a sua representatividade, né? Então você deposita lá, ele já aparece, já que eu mostro para vocês aqui como é que ele aparece. Lá os seus possíveis ganhos, né, daqui para frente. Então é interessante, você tem aqui a ApeCoin, depositou no stake, né? Essa é a quantia de ApeCoin que vai ser gerada por 24 horas, ou seja, por dia, para ser distribuída para quem está no stake. Né? Então, quanto mais pessoas depositam no stake, mais diluído fica o tanto que vai ser distribuído. Então, se você tem um montante, depositou lá, né, você vai começar a receber, né, dia 12, né, como eu falei para vocês. Daí em diante, o período que você tiver no stake, você vai estar recebendo ApeCoin. E simplesmente você tem, né, que entender que vai ser distribuído essa quantia para esse total de ApeCoin em stake. Né? Então, esse número tem crescido porque foi liberado ontem, então as pessoas estão fazendo o processo aí, né, nesse movimento. E aí, o que acontece? Quando você tem 2 milhões de ApeCoin, mais 3 milhões e 300 ApeCoin, mais 1 milhão de ApeCoin, mais 260 mil ApeCoin depositadas no stake, você tira essas ApeCoin do mercado. Você tira esses ativos de circulação. Então é por isso que o modelo de stake está sendo tão aceito, né? Porque ele tira a pressão vendedora do ativo. Todo mundo que está no stake está comitando que não vai participar de estar negociando aqueles seus ativos no curto prazo. Então você não vai estar lá vendendo e comprando a sua ApeCoin. Então isso tira a liquidez do mercado, faz com que a pressão vendedora diminua e, quem sabe, o preço pode, né, refletir positivamente com o passar do tempo. É por isso que eu digo quem sabe, né? Porque ninguém sabe, o futuro é incerto. A gente tem que estar, né, sempre acompanhando esse processo. Tem as outras pools, que são essas pools com quem tem os próprios NFTs. Então, quem tem o Ape, o BAYC, ou então quem tem o MAYC, né, o Mutante, ou então quem tem ou um Ape, ou então um Mutante, né, pareado com um cachorro do BACK, né, ou KC, né, que é o do Kennel Club, que são aqueles cachorros. Então, se você tem um Bored, você pode fazer o stake dele. Se você tem um Mutante, você pode fazer o stake dele. E se você tem o cachorro e o Mutante, ou o cachorro e um Bored, você pode fazer o stake dele também. Então, no meu caso, eu fiz o stake do Mutante, fiz o stake do cachorro com o Mutante. Né? Então, você pode, inclusive, utilizar o mesmo Mutante que você fez o stake aqui para fazer o stake com o seu, né, cachorro. A diferença aqui é que se você faz o stake com o Mutante com o Bored, né? O que acontece? Você está comitando aquelas ApeCoin para aquele Mutante ou Bored específico, aquele Ape específico, que é o que acontece. Nós temos uma situação que é o seguinte: se você fizer o stake com o seu Mutante, com o seu Bored Ape, com, né, o seu cachorro, e você vender esse Mutante, a pessoa que comprar esse seu Mutante, esse seu Bored Ape, eles vão ter acesso às suas ApeCoin no stake.
Então, quem faz o stake com o Bored Ape ou com o Mutante não pode estar realizando, né, a venda desse mutante, porque desse NFT. Porque se você vender esse NFT, a pessoa que comprar, ela vai ter o direito de sacar as suas ApeCoin em stake. Então, nada vai impedir você de vender, mas se você vender, a pessoa que comprar, ela vai poder sacar as suas ApeCoin em stake, não você não vai mais poder. Então, a ideia é que quem faz o stake com o mutante, com o Bored, né, simplesmente deliste ele, ou seja, tire ele de venda, não liste o ativo. Né? Então você vai estar tirando ativos que estariam à venda na coleção, diminuindo, né, a pressão vendedora também da própria coleção. Né? Então isso é interessante do ponto de vista de token economics. É por isso que eu falo para vocês que a Yuga Labs é a mais braba de todas. Porque simplesmente ela tem essa capacidade de entender a economia geral do token e quem sabe fazer com que os seus ativos se valorizem com o passar do tempo devido a essa própria dinâmica. Né? Então é por isso que é importante a gente pegar essas informações, né, e quem sabe replicar em modelos futuros de negócio. Né? É por isso que a gente tem, né, essa capacidade de entender esse movimento do mercado que a gente está utilizando, a gente está à frente, a gente está, né, se posicionando, estamos aqui, né, eventualmente utilizando. Eu vou mostrar para vocês aqui o stake. Hoje, no total, eu tenho aqui 2.518 Ape Coin no stake, que totaliza aqui cerca de 10.398 dólares aqui, né? 10.400 dólares aqui aproximadamente. E aqui tem as pools, ó. Então, quando você quer entrar na pool de ApeCoin, você entra aqui e faz o stake aqui, né? E aí você vai definir quanto é que você quer depositar e tudo mais, faz o processo. No caso do BAYC, que é o Bored Ape, você tem que ter ele na carteira para poder aparecer alguma coisa aqui. No caso do Mutante, no meu, eu fiz o stake do Mutante. Então tá aqui o Mutante, que você já sabe, conhece, Mutante brabo do caralho, tamo junto total, ficha na muleira. E aí o que acontece? Cada mutante tem um limite de 2.042 Ape que pode ser depositada por mutante. Né? Então, quem tem um mutante pode depositar no stake do mutante até 2.042 apes. Né? Então, é interessante a gente entender esse conceito. No caso, ele tem um cálculo aqui em cima do total do stake dessa pool, né? Quanto é que eu vou receber fazendo esse stake hoje? Então, ele está calculando aqui que em 24 horas, numa taxa de dentro de 24 horas, eu recebo, né, se começasse hoje a distribuição, 136 apes por dia, o que daria 564 dólares por dia fazendo max staking, que é o que eu estou fazendo aqui agora no caso. Né? Então, estou ensinando para vocês na prática aqui como é que está essa situação. Então, você vê aqui, ó, na pool do Mutante, estão sendo distribuídas 73 mil apes por 24 horas. E tem 1 milhão de, né, apes no stake. Né? Então é interessante entender esse conceito. E aí, no caso aqui da pool de ApeCoin, para quem é que não tem as NFTs, são 115 mil NFT, aliás, NFT não, 115 mil ApeCoin sendo distribuídas por 24 horas a cada dia, né, para, né, 2 milhões de ApeCoins no stake. Então é interessante você ver que ainda dá um yield bem bom ainda para todo mundo que está começando agora no começo, né, fazendo esse processo inicialmente. Né? Ontem, quando eu fiz, tinha menos pessoas no stake e estava dando mais de $1.000. Até bati uma foto, só que ainda não começamos a receber. Ali é só uma estimativa do que nós iremos receber nesse processo. Né? Então, tanto é que você vê aqui que no Unclaimed ele mostra 0, né? Então não tem nada que eu fiz ainda, o claim aqui ainda nesse movimento. E aí, né, esse modelo ele se replica dentro do mundo de DeFi, se replica dentro do mundo NFT, né, se replica dentro desse mundo Web3 como um todo. É por isso que eu digo para vocês que é importante vocês já estarem aptos a utilizarem isso, né? E aí, ó, porra, mesmo assim, 564 dólares por dia, se começasse hoje, era um sonho, né, velho? Era um sonho. Logicamente,
nós temos aqui a questão da ApeCoin está precificada a 4,15 dólares. Né? Então, ela chegou lá a 2 e pouco, vamos chegar aqui a 3,92 aqui no Vale do... Vamos ver aqui quanto foi que na mínima. Ó, na mínima aqui ela chegou aproximadamente aqui na casa dos 2,63. E ela já subiu 55%, já está na casa dos 4,15. Se você tem ApeCoin e no stake e a ApeCoin começa a subir de valor, né? E ela vai para 10 dólares, por exemplo, como ela já valeu no passado, ela já valeu, porra, uma caralhada, 28 dólares, entendeu? Então, se ela volta aqui para casa dos 5, depois volta para casa dos 7, quem sabe vem testar aqui a casa dos 10 dólares, você tem um ganho exponencial, porque você está fazendo stake, está ganhando moedas e ela ainda está valorizando. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, pessoal, porque eu assumo riscos acima da média. Vocês sabem disso. Então não façam o que eu faço só porque eu estou fazendo, ok? Se você acha que o ApeCoin, Yuga Labs, Bored Ape, Metaverso, do Other Side são coisas interessantes, se você tem se você acha que isso vai dar algum retorno no futuro, né, por essas tecnologias que estão sendo criadas, é uma coisa interessante a você, né, tá acompanhando. Então a ApeCoin hoje está 4 dólares, né, fazendo stake. E eu estou documentando aqui para vocês no canal, para vocês poderem também, né, dar uma olhada. E aí eu tenho uma outra pool, que ela tá pareada aqui, que é a pool do mutante junto com o cachorro. Então eu tenho esse cachorro aqui que eu comprei dias atrás por 4,5 Ethereum praticamente, né, 4,49 Ethereum. E aí, né, nós temos aqui, né, uma poolzinha também aqui que eu acabei montando, né, e eu coloquei 476 Ape, que dá mais cerca de 1.900 dólares, né? Então, o total são 2.518 Apes com 10.450 dólares agora no momento. Né? Então, é interessante entender esse conceito. Somente essa pool aqui do cachorro com o mutante está dando cerca de 112 dólares ao dia, um total de 27 apes sendo distribuídas. Essas apes eu posso clamar a qualquer momento, quando eu começar a receber, e aí simplesmente eu posso fazer o que eu quiser com elas, não tem período de vesting travado e tudo mais. Né? Então esse momento aqui que nós estamos vivendo é um momento de criação, né? De desenvolvimento. Estou mostrando para vocês na prática como funciona aqui, né, o stake da ApeCoin. Se você estiver gostando desse conteúdo, bro, deixa aquele seu like aí, mano. Fortalece demais nosso conteúdo.